A aliança militar entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul pode desencadear a Terceira Guerra Mundial, diz mídia. A Coreia do Norte denunciou a aliança entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul como um tumor cancerígeno que coloca em risco a ordem internacional baseada na ONU. Tendo o vice-ministro das Relações Exteriores norte-coreano, Im Chong-in, alertado que os blocos apoiados pelos Estados Unidos não escondem sua natureza agressiva e chauvinista. A formalização de uma aliança militar trilateral entre Washington, Tóquio e Seul vai servir para agravar perigosamente as tensões na Península Coreana, aproximando a perspectiva de uma guerra nuclear e da Terceira Guerra Mundial, alertou a publicação Hondong Sinmu da Coreia do Norte. A Península Coreana já é um dos maiores pontos de tensão do planeta, ao norte e ao sul da fronteira que divide a Coreia. As potências nucleares do Oriente e do Ocidente estão envolvidas em um confronto militar feroz, cujas faíscas podem desencadear a eclosão de uma guerra nuclear, alertou o jornal oficial do Comitê do Partido dos Trabalhadores da Coreia. De acordo com a publicação, se uma maior aproximação militar entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul tomasse a forma de uma aliança formal operando em plena capacidade, a tensão militar na região aumentaria ao máximo. Quem pode garantir que as ações dos Estados Unidos e dos seus capangas, estimulando loucamente os cavalos que conduzem a sua aliança militar trilateral, não resultarão no início de uma guerra nuclear que então enrolaria para uma Terceira Guerra Mundial, questionou o autor do artigo. A conspiração militar idealizada por Washington, Tóquio e Seul, que atingiu uma fase extremamente perigosa, está repleta de uma tempestade de confrontos e guerras, ameaçando a Península Coreana e todo o Nordeste Asiático, destacou o jornal. Este comportamento criminalmente ultrajante que mina a paz e a estabilidade em todo o mundo apenas vai encurralar os seus iniciadores, de onde será ainda mais difícil para eles manobrarem, diz o texto. Este último aviso por parte da República Popular Democrática da Coreia é um entre muitos motivado pelas manobras e ataques de Washington na Península Coreana. O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Im Chong-il, criticou a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e a Aliança Asiática entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul como um tumor cancerígeno que coloca em risco a ordem internacional baseada na ONU. Os blocos apoiados por Israel estavam se tornando mais perigosos. Já não se preocupem em esconder a sua verdadeira natureza agressiva e chauvinista. O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte enfatizou em um comunicado que a política externa norte-americana refletia uma forma de pensar orientada para a hegemonia baseada na lógica de confronto ao estilo da Guerra Fria. A possibilidade de uma guerra nuclear na Península Coreana não é mais uma questão de saber se ocorrerá, mas sim de quem a iniciará e quando, disse o ministro da Defesa norte-coreano Kang Sung-nam no início do ano. A mania da guerra nuclear dos Estados Unidos e dos seus fantoches da República da Coreia do Sul está transformando a Península Coreana e o Nordeste Asiático em um novo foco de guerra nuclear, disse o ministro durante a 11ª Conferência de Moscou sobre a Segurança Internacional. Depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un visitou a Rússia pela primeira vez desde 2019, no mês passado, e manteve conversações com o presidente russo Vladimir Putin no cosmódromo de Vostok, no extremo oriente da Rússia, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou a República Democrática da Coreia do Norte para conversações de alto nível em outubro. Em uma recepção em homenagem a Lavrov, a ministra das Relações Exteriores, Chon Son-hui, também opinou sobre os perigos da aliança trilateral. Vimos que a Coreia do Sul e o Japão estão se alinhando com os Estados Unidos, embora sempre tenham sido Estados clientes, agora estão se unindo em uma aliança militar muito clara. Na verdade, sob o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a República Popular da Coreia do Norte foi instada a intensificar os seus testes de mísseis em resposta a uma série de exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão,
perto das fronteiras do país. Os três países realizaram uma cúpula organizada pelo presidente Biden em Camp David em agosto. Estiveram presentes John Biden, presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. Os três líderes saudaram uma nova era de cooperação entre os países e o fortalecimento de uma aliança trilateral contra a Coreia do Norte, incluindo o aprofundamento da cooperação em defesa e a partir de tecnologia. Em resposta, os meios de comunicação social da República Popular da Coreia do Norte alertaram que a Coreia do Norte se reservaria o direito de atacar quaisquer forças nucleares estratégicas dos Estados Unidos estacionadas na Coreia do Sul e caracterizou os recentes exercícios como uma manobra provocativa e intencional para a guerra nuclear por parte de Washington. Medidas dos Estados Unidos para bloquear a paz em Gaza colocam o Hezbollah sob tremenda pressão, diz analista. Desde as primeiras horas da crise, as autoridades norte-americanas tentaram incitar o Hezbollah a se juntar à guerra do Hamas contra Israel, que envolveria também o Irã. O analista político Ajamu Baraka disse a Sputnik porque o Hezbollah tem resistido à pressão até agora e porque fazer isso está se tornando cada vez mais difícil com o tempo. O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, fez um discurso inflamado na sexta-feira 3 do 11, condenando Israel por sua guerra em Gaza e acusando os Estados Unidos de assumir a total responsabilidade pela crise. A América é inteiramente responsável pela guerra em curso contra Gaza e seu povo. E Israel é simplesmente uma ferramenta de execução, disse Nasrallah em um discurso em Beirute. Os Estados Unidos impedem um cessar-fogo e o fim da agressão, acrescentou, enfatizando que a incursão surpresa do Hamas em Israel no dia 7 de outubro foi resultado de uma decisão 100% palestina. Nasrallah alertou que Tel Aviv cometeria o maior erro de sua história se atacasse o Líbano e disse que o Hezbollah está prendendo um terço dos militares israelenses, mesmo que os ataques de ida e volta não tenham ultrapassado o limite de uma guerra em grande escala. Se Israel continuar a atacar os nossos civis e com ambiguidade construtiva, todas as opções estão sobre a mesa na frente libanesa, disse ele. Nasrallah rejeitou ainda o posicionamento dos navios de guerra dos Estados Unidos na região, no que o Pentágono caracterizou como um sinal ao Hezbollah e a outros atores para não se envolver na crise Israel-Palestina. Ameaças contra nós são inúteis. Suas forças navais no Mediterrâneo não nos assustam e nunca nos assustaram. Preparamos uma resposta para esses navios com os quais vocês nos ameaçam, disse Nasrallah. Separadamente, na sexta-feira, o secretário-geral dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv para falar com as autoridades israelenses e dar uma atualização sobre a guerra. Dias depois do ataque do Hamas em 7 de outubro, vinha a Israel, seguido logo depois pelo presidente Biden, para deixar claro que enquanto os Estados Unidos existirem, Israel nunca ficará sozinho. Hoje, na minha quarta visita a Israel, desde 7 de outubro, reiterei isso em todas as minhas discussões. Israel disse defender, na verdade, a sua obrigação de se defender, disse Blinken, culpando o Hamas pelo sofrimento dos civis palestinos em Gaza e acusando a milícia de usar cinco monstruosamente as pessoas como os escudos humanos. Blinken instou Israel a mostrar moderação nas suas operações militares para minimizar as mortes civis e ao mesmo tempo alcançar os seus objetivos de encontrar e acabar com os terroristas do Hamas e a sua infraestrutura de violência. Hezbollah enfrenta tremenda pressão. Penso que a resistência palestina e o Hamas, em particular, esperam que haja uma resposta mais agressiva, uma penetração mais profunda, ou pelo menos uma tentativa de abordar a presença de soldados israelenses ao longo da fronteira. E, na verdade, em parte do livro, disse o ativista pelos direitos internacionais, humanitários, organizador e analista político, Ajamu Baraka, Sputnik, comentando os pontos-chave do discurso da Nasrallah. Penso que pode haver alguma insatisfação com isso, mas penso que o Hezbollah está muito preocupado com a situação interna no Líbano e gostaria de evitar um compromisso mais profundo, uma vez que a situação que enfrentam os cidadãos libaneses é muito instável agora, acrescentou o observador, apontando para a crise política e econômica do Líbano, que já dura anos, que em alguns pontos ameaçou explodir uma nova rodada de violência sectária. A crise de Gaza está exercendo uma pressão significativa sobre o Hezbollah, para se tornar mais agressivo não apenas por parte do Hamas, mas por parte de elementos da sociedade libanesa e de elementos de todo o chamado Oriente Médio, disse Baraka. As pessoas ficam realmente indignadas com o que vem. Muitas pessoas estão concluindo que, com os canais diplomáticos bloqueados pelos Estados Unidos e as críticas
que Nasrallah levantou eram de fato verdadeiras, que quando os Estados Unidos bloqueiam quaisquer tentativa de chegar a um cessar-fogo ou de ter um corredor humanitário mais eficaz, é bastante claro que os Estados Unidos estão totalmente implicados no massacre dos palestinos. Portanto, está colocando uma enorme pressão sobre todos para agirem neste momento de forma militar, uma vez que os canais diplomáticos e pacíficos parecem ter sido impedidos, enfatizou o observador. Barack espera ver um retrocesso político contra Washington em todo o mundo e dentro do próprio Estados Unidos, sugerindo que a credibilidade da América foi fortemente prejudicada pelo seu forte apoio a Israel durante a atual crise. Em termos de resto do mundo real, fora dos 10% que representam a Europa e os Estados Unidos, é bastante claro para todos que são os verdadeiros perpetradores deste conflito. Quem são os verdadeiros perpetradores deste conflito? Na maioria dos conflitos que ocorreram desde a Segunda Guerra Mundial, na verdade são os Estados Unidos e o Império Norte-Americano, juntamente com os seus vassalos no leste europeu, que primeiro tentam manter as suas possessões coloniais, depois, em segundo lugar, consolidar e expandir o poder do capital imperialista ocidental através da guerra, subleção, assassinato, sanções e todas as ferramentas que eles têm prontamente disponíveis para realmente fazer isso, disse ele. Hoje, disse o observador, mesmo dentro dos próprios Estados Unidos, a opinião pública está começando a alcançar o resto do mundo. E as pessoas estão começando a compreender que, de fato, vivem num estado desonesto, que não são os bons caras. E eles definitivamente não são inocentes. Esses são alguns dos pontos definidos pelo líder do Hezbollah. Infelizmente, o partido parece muito preciso. A crise de Gaza pode se transformar em um importante ponto de virada na justificativa dos Estados Unidos para o Império. Acredito, Barack, uma vez que roubo de Washington, a ferramenta fundamental anteriormente utilizada para justificar tentativa de estabelecer uma ordem internacional baseada em regras global. Hoje, disse ele, a decisão dos Estados Unidos de dar luz verde ao massacre em Gaza priva os Estados Unidos de capacidade de enquadrar suas políticas em termos humanitários positivos. Isso significa que atravessamos um limiar de modo que os Estados Unidos, ao não ser capazes de utilizar eficazmente estas ferramentas ideológicas, considerarão que é do seu interesse apenas replicar o que os israelenses estão a fazer e se envolver na mais horrenda atividade violenta, a não se importar com a resposta, se a resposta não for uma resposta, que haja um exercício real de poder que possa constrangê-los, alertou Baraka. Quanto à viagem de Blinken a Tel Aviv, Baraka sugeriu que o secretário estava apenas desempenhando o papel de executar interferência de relações públicas para ganhar tempo para que os israelenses possam continuar a sua operação militar. O analista enfatizou que não pode ter sucesso porque a resistência não é do Hamas, mas do próprio povo palestino. Polônia começa a sufocar a economia ucraniana em meio a desavenças com Kiev. As empresas alemãs com a presença na Ucrânia estão reclamando da fiscalização alfandegária polonesa, que passou a sufocar a economia ucraniana e a atrasar a exportação de mercadorias. O jornal The Spiegel relatou que a União Europeia está ajudando a Ucrânia a estabilizar o orçamento do Estado, a assumir o fardo militar e a compensar o calote dos impostos, enquanto bilhões de dólares chegam do Ocidente a Kiev. Contudo, a razão dos atrasos parece ser a tensão entre a Polônia e a Ucrânia, que ocorre há meses. Diversas empresas alemãs afirmaram que os funcionários da alfândega polonesa estão atrasando a inspeção das cargas de exportação. Ao mesmo tempo, os funcionários aduaneiros afirmam que foram obrigados a dificultar a fiscalização devido ao contrabando de cigarros da Ucrânia. Anteriormente, as autoridades ucranianas declararam que a Polônia é um país aliado apenas enquanto o conflito durar e que, após isso, será um concorrente. Coreia do Norte. Reforçaremos forças armadas nucleares autodefensivas após teste de míssil dos Estados Unidos. A mídia norte-coreana reagiu ao teste do Minutan 3 por parte dos Estados Unidos e sua supervisão por oficiais sul-coreanos como uma ameaça que se aproxime de uma nova linha vermelha. A Coreia do Norte aumentará seu poder de dissuasão militar para garantir a segurança contra um arsenal nuclear dos Estados Unidos voltado para ela, informou na sexta-feira a agência coreana KCNA. A Força Aérea Norte-Americana lançou na quarta-feira um míssil balístico Minutan 3 com capacidade nuclear da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, mas o míssil explodiu depois que uma anomalia foi detectada. O teste contou com a primeira presença de autoridades da defesa da Coreia do Sul desde 2016.
Segundo o comentarista militar norte-coreano, a presença de gangsters militares fantoches sul-coreanos mostra que as armas nucleares dos Estados Unidos tinham como alvo a Coreia do Norte. A República Popular Democrática da Coreia, como sempre, continuará sua ação militar para reforçar a dissuasão e assegurar a segurança estratégica na Península Coreana e na região, frisou o comentário. Criticando Washington e Seul também por várias medidas militares recentes, incluindo o envio de bombardeiros estratégicos nucleares dos Estados Unidos para a Coreia do Sul. A ameaça nuclear dos Estados Unidos e de suas forças vassalas à Coreia do Norte se aproxima de uma linha vermelha, disse o comentarista norte-coreano, pedindo o fortalecimento de forças armadas nucleares autodefensivas. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, responsável pelos assuntos intercoreanos, crê que isso poderia ser um justificativo para outra provocação militar. China desenvolve assassinos de submarinos com inteligência artificial em meio à presença dos Estados Unidos na região. Cientistas chineses em Xi'an estão desenvolvendo um novo sistema de combate que combina tecnologia de drones e inteligência artificial para transformar lançadores de foguetes em assassinos submarinos a 200 km da costa. De acordo com o jornal South China Morning Post, o sistema que foi simulado e testado no computador é capaz de localizar e destruir submarinos a longa distância. Os lançadores de foguetes armados com drones que transportam torpedos inteligentes poderiam ser usados para combater submarinos nucleares que representam uma ameaça à costa da China. As simulações mostraram que o sistema é capaz de lançar um torpedo a 2 metros de um submarino 2 a 6 minutos após a queda. O desenvolvimento dessa tecnologia faz parte do esforço da China para proteger os seus interesses regionais e combater a ameaça representada pelos submarinos dos Estados Unidos. A Rússia testa míssil balístico submarino capaz de superar todos os sistemas de defesa. O submarino nuclear Imperator Alexander III realizou um lançamento de teste míssil balístico Bulava a partir do Mar Branco, informou o Ministério da Defesa da Rússia. No marco da fase final do programa de testes estatais, o novo submarino atômico estratégico de mísseis Imperator Alexander III realizou com sucesso o lançamento de um míssil balístico intercontinental Bulava a partir do Mar Branco em direção ao polígono de Kura, na península de Kamchatka, comunicou. A distância entre o Mar Branco e Kamchatka é de aproximadamente 5.700 quilômetros. De acordo com a Rússia, as ogivas do míssil alcançarão a zona determinada no horário previsto. Além disso, foi observado que o submarino foi construído no marco do projeto Borei A e está equipado com 16 mísseis Bulava e modernos torpedos. Atualmente, 3 submarinos do projeto Borei A já estão em operação na Marinha e um outro acaba de concluir os testes, enquanto mais 3 estão em construção. Estados Unidos na encruzilhada, financiar a Arábia Saudita ou deixar a China se aproximar do país árabe, pergunta. Em conversa com a Sputnik Brasil, especialistas analisaram a nova posição dos Estados Unidos no xadrez geopolítico global em relação à Arábia Saudita. Se aproximarem de vez ou verem os chineses tomarem a dianteira, pergunta. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita conservam relações históricas de aproximação, que ajudou a fortalecer a presença norte-americana no Oriente Médio. Com o conflito entre Israel e Hamas, o cenário entrou em ebulição. Os Estados Unidos perderam a influência na região, na mesma medida que a China se tornou um pivô da defesa do cessar-fogo no confronto, aproximando-se da Arábia Saudita e outros países. O governo da Arábia Saudita propôs os líderes americanos como garantia de reaproximação de Israel o desenvolvimento de um projeto conjunto para construir um programa civil de energia nuclear no país, projeto chamado Aramco Nuclear. Tem como objetivo explorar o potencial de exportação de energia atômica e é de cunho pacífico, segundo os sauditas. As negociações, no entanto, pararam repentinamente devido à exigência do país árabe de produzir combustível nuclear para seus reatores em solo saudita. Agora, as movimentações para a possível expansão da planta energética do país árabe se tornaram uma dor de cabeça aos Estados Unidos, já que com a demora dos americanos em fechar o negócio, os sauditas decidiram considerar uma proposta chinesa de construção de instalações nucleares no país. Em entrevista cedida ao podcast Mundioca da Sputnik Brasil, João Nicole, professor de Relações Internacionais, explorou essa delicada relação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Os sauditas já tinham cobrado uma maior participação dos americanos no seu processo de produção de ciência e tecnologia. É muito claro para eles, sauditas,
Essa ideia de se libertar do capital puramente do petróleo e tentar expandir para outros tipos de investimentos. O que acontece é que esse tipo de requisição ela vai muito além do que os americanos já ofereceram para outros parceiros, disse Nicolini. Segundo o especialista, os sauditas querem deter as tecnologias para enriquecimento de urânio no país, o que afetaria a estratégia dos Estados Unidos em relação ao Irã, que se tem aproximado da Arábia Saudita em meio à guerra de Israel e o Hamas. Quem fez a aproximação do Irã com os sauditas foram os chineses, então os americanos estão muito alarmados com a possibilidade dos chineses se tornarem um ator importante no Oriente Médio, completa o professor. Arábia Saudita nos BRICS e China como ator central em segurança global. A China, observando a perda de influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, traçou uma estratégia para se aproximar dos países árabes. Como lembra Nicolini, o programa balístico de produção de mísseis da Arábia Saudita se consolidou nos últimos anos com o apoio chinês. A Arábia Saudita e China ainda podem tornar-se mais parceiras do que nunca, isso porque o país árabe em 2024 conclui sua entrada no BRICS. De acordo com ele, a integração do país ao bloco fortalece possibilidades comerciais para os sauditas e também cria uma certa maior desconfiança para os norte-americanos tentarem, digamos, se curvar os interesses sauditas também, porque eles estão barganhando no final, diz. Eles, os americanos, estão vendo que os chineses querem ser um ator de relevância estratégica também no campo diplomático, até para poder, digamos, expandir o seu plano de rota da seda com maior eficiência, completa o especialista. Hoje a Arábia Saudita é o maior fornecedor de petróleo da China e a China é o maior destino das exportações sauditas de petróleo, fazendo os mesmos pedidos que os Estados Unidos, mais comprometentes em acelerar o processo de negociação. Os chineses parecem liderar os esforços de cooperação na área. Se eles, sauditas, não conseguirem as concessões dos norte-americanos, eles vão procurar apoio nos chineses. Os planos de negociação com os chineses no campo nuclear ainda é muito incipiente. A esse tipo de aproximação sendo construída, ela é muito efêmera, mas abre-se a possibilidade, completa o professor. Ainda que se proponha como projeto pacífico, o perigo de uma expansão nuclear secreta preocupa, mesmo com o país árabe se colocando à disposição de deixar as plantas abertas para a fiscalização internacional, principalmente da Energia Internacional de Energia, IEA. Aceitar as salvaguardas da IEA é uma coisa, mas, por exemplo, a gente tem que lembrar que os sauditas já usaram capital norte-americano e depois nacionalizaram as empresas. Relembro o professor dizendo que ainda é imprevisível e como as fiscalizações acontecerão. Em conversa com a Sputnik Brasil, Francisco Carlos Teixeira, professor titular da cadeia de História Moderna e contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta a fragilidade dos Estados Unidos diante da situação, confirmando que a China, ao aproximar-se da Arábia Saudita e do Irã, tirou os Estados Unidos de uma área vital como o Golfo Pérsico. A China soube entrar nessa relação, oferecer mercados, oferecer compras, garantir o fluxo de petróleo pelo Golfo Pérsico em direção ao próprio país, enquanto os Estados Unidos estavam mais envolvidos em apoiar e manter o seu vínculo com Israel, acrescenta Teixeira. A atitude dos Estados Unidos no futuro permanece incerta, ainda mais diante dos constantes desdobramentos do conflito Israel e o Hamas, que parece longe de acabar. Todas essas relações, Estados Unidos e Arábia Saudita, estão agora congeladas. A gente está em plena invasão da Palestina por terra, um genocídio em curso. Mesmo um regime absolutista como a Arábia Saudita não pode governar contra a opinião da sua própria população. Nicolini segue a mesma linha, afirmando que o acordo entre norte-americanos e sauditas precisa ser aprovado no Congresso e o conflito no Oriente Médio dificulta a celeridade do processo. Em termos do Biden com o Netanyahu, o governo norte-americano precisa sempre mostrar-se em apoio ao governo israelense, completa. A China, de olho na situação, segue tendo a função de servir como pedra no caminho norte-americano. Isso porque o país asiático tem uma capacidade muito grande de expandir naquela área. Eu acho que um acordo nuclear com a Arábia Saudita é lógico. Tendo uma condição estável em que Israel e os palestinos reduzam essa extensão, é muito possível. É muito possível que os norte-americanos concedam aos sauditas esse tipo de programa. Eu acho que não há constrangimentos para que isso aconteça, mesmo que os chineses comecem a demonstrar maior interesse no mundo árabe, concluiu Nicolini. Globalização, um Deus que falhou, porque mais países têm optado pelo desenvolvimento soberano? Pergunta. A ordem mundial hoje
está passando por uma grande transformação. Muitos países estão seguindo a iniciativa da Rússia ao escolher uma política soberana, abandonando assim as falsas promessas da globalização. Em verdade, já faz bastante tempo, pelo menos desde a década de 90, que a globalização foi vendida como um processo inevitável para o pleno desenvolvimento da sociedade humana. O problema é que a forma como a globalização se deu, emanada sobretudo das políticas econômicas e culturais expansionistas dos Estados Unidos, baseou-se em regras injustas e que, em última análise, apenas ampliou a desigualdade entre os países. Como observou certa vez o presidente russo Vladimir Putin, o modelo de globalização liberal capitaneado por americanos e europeus tornou-se apenas uma versão atualizada do neocolonialismo de séculos passados. Na prática, ele promoveu um mundo em que o modelo ocidental, especialmente americano, de comportamento era o único aceitável e na qual os direitos de todos os outros povos passaram a ser pisoteados e diminuídos. Na década de 90, no entanto, atores importantes como a Rússia, China, Índia, Brasil, Turquia e outros ainda não se encontravam fortes ou confiantes o suficiente para defender um caminho de desenvolvimento alternativo. Por vezes, inclusive, estes mesmos estados falharam em reconhecer a ameaça existente nas políticas de Washington, que começou a utilizar os frutos dos ganhos da globalização para o seu próprio benefício. Contudo, com a chegada dos anos 2000, o cenário se alteraria drasticamente, dado que potências de peso no sistema se mostraram prontos a defender sua soberania diante do unilateralismo americano, sobretudo da era Bush, o que produziu uma verdadeira reviravolta nas relações internacionais do século XXI. Fora dado então um novo impulso, uma transição para um modelo de ordem mundial baseado em princípios de respeito mútuo, de ganhos econômicos recíprocos e de parcerias estratégicas para a defesa dos interesses nacionais de um número cada vez maior de países. A própria formação dos BRICS em 2009 foi um exemplo nesse sentido, a saber de uma cooperação internacional constitutiva e heterogênea entre os estados insatisfeitos com as promessas vazias da globalização. Hoje, por sua vez, o PIB combinado dos países do BRICS já excede do G7, respondendo 31,5% do total mundial, contra 30% das principais potências ocidentais do sistema. Não bastante, durante a última cúpula do grupo, na África do Sul, o BRICS expandiu seu número de membros, ampliando a sua cooperação com regiões como o Oriente Médio, o Norte da África e a própria América do Sul. Como se não bastasse no âmbito da sua integração financeira, o BRICS vem trabalhando para a expansão do uso de moedas nacionais em seu comércio, demolindo aos poucos a preeminência do dólar nas transações econômicas de seus países. A título, exemplo, hoje, mais de 70% dos pagamentos emitidos entre Moscou e Pequim são feitos em rublos ou em yuans, ao passo que as relações comerciais envolvendo a Rússia e a Índia também estão se movendo no sentido de deixar a zona do dólar. A Arábia Saudita e Irã, por sua vez, já se planificaram a começar a negociar commodities em novas alternativas, tendo fechado importantes acordos com a China nesse sentido ao longo desses últimos meses. Tudo isso se deu justamente pelo descrédito e pelas falsas promessas de prosperidade da globalização baseada nos valores americanos, que ajudaram, na verdade, a minar a confiança internacional na liderança de Washington. No mais, até mesmo rotas comerciais tradicionais, passíveis de serem bloqueadas pelos Estados Unidos e seus aliados, vêm perdendo cada vez mais importância, em favor de regiões como a Ásia Pacífico, sobretudo em função do sustentado crescimento econômico de potências como China e Índia nas últimas décadas. Testemunhamos então a construção de ambiciosos corredores logísticos em escala continental, como no caso da nova rota da seda encabeçada pela China, a partir de 2013, que visa o transporte terrestre de produtos chineses para o Ocidente através de territórios euroasiáticos. Não menos importante é a rota do Mar do Norte, a mais curta a conectar os mercados da Europa e da Ásia, cuja maior parte do trajeto encontra-se sob o controle da Rússia. Finalmente, esforços já têm sido empreendidos para se implementar o corredor Norte-Sul, que permitirá o transporte de mercadorias desde o próprio Ocidente até o Oceano Índico, através do território da Rússia, do Irã e da própria Índia. Todos estes fatores demonstram que o mundo não voltará mais a ser o que era, ainda que a elite política e militar estadunidense se esforce para manter sua posição hegemônica no sistema. Fracassaram as tentativas de vender ao mundo um projeto único de desenvolvimento econômico e social. Hoje potências não ocidentais e demais países em desenvolvimento optaram por decidir de forma soberana como e por quais parcerias e instrumentos defendem seus interesses nacionais. Diretamente da década de 90, já não se fala mais sobre a necessidade de se adotar o famigerado consenso de Washington, ou mesmo sobre a necessidade de emular as características políticas, econômicas e culturais dos Estados Unidos. O Zeitgeist da década de 1990 passou, tendo sido não mais do que um período histórico breve e transitório. A globalização, apesar de promissora, mostrou-se pouco efetiva em diminuir a disparidade entre os estados e em produzir resultados que realmente beneficiassem todos, e não apenas um pequeno punhado de países ocidentais. Em resposta, conforme
Novas potências foram emergindo no sistema durante os anos 2000. A falácia da globalização benigna foi desmascarada em definitivo, ao passo que cada vez mais estados vêm optando pelo caminho do desenvolvimento soberano. Hoje é do interesse da maioria global defender esta ideia como a própria condição de sua existência no mundo multipolar. Rússia, China, Índia, Irã, Turquia e muitos outros do sul global já têm dado o exemplo. Afinal, quem quer confiar no destino a um Deus que falhou? Pergunta. Podemos atacar a qualquer momento, diz chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel. Durante reunião com soldados do Exército, especificamente do Comando Norte, Herzl Halevi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, declarou que o objetivo do Exército é garantir a segurança, entre aspas. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Herzl Halevi, declarou que o exército do país está pronto para garantir a segurança das fronteiras e também para atacar a qualquer momento no norte. Temos um objetivo claro: melhorar significativamente a situação de segurança das fronteiras, não apenas na faixa de Gaza. Estamos prontos para atacar no norte a qualquer momento, revelou o general. A declaração acontece logo após Israel anunciar que as unidades militares do país conseguiram completar com sucesso o cerco à cidade de Gaza e efetivamente dividiram o enclave palestino em metades norte e sul. As Forças Armadas de Israel, da Brigada de Infantaria Golani, cercaram a cidade de Gaza, chegaram ao mar e estão se mantendo firmes. A cidade de Gaza também foi cercada pelo sul, criando de fato uma faixa de Gaza norte e sul, revelou o porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari. Israel busca às escondidas apoio internacional para deslocar palestinos ao Egito, diz mídia. De acordo com a mídia americana, Israel conta com um plano para deslocar forçadamente 2,3 milhões de palestinos na Península do Sinai, no Egito. Segundo a apuração do The New York Times, Israel está tentando obter apoio internacional de forma secreta para realizar o reassentamento de centenas de milhares de residentes da faixa de Gaza para o Egito, mesmo desviando do assunto publicamente, relata o jornal. Pressões diplomáticas nos bastidores têm acontecido com frequência. A maioria dos países aliados, inclusive os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, já rejeitaram a proposta. A justificativa é de que, com o reassentamento em massa, há o risco de que os palestinos deslocados fiquem em território egípcio de forma permanente. Além disso, a população palestina também condena veementemente a ideia, porque há o temor de que não consiga voltar a Palestina depois do deslocamento em massa, diz a reportagem. No final de outubro também, a apuração, a Associated Press, citando o gabinete do primeiro-ministro israelense, informou que as autoridades do país reconheceram a existência de um plano de inteligência para reassentar 2,3 milhões de residentes da faixa de Gaza ao Egito, especificamente na Península do Sinai. Anteriormente, o Financial Times noticiou, citando fontes, que o primeiro-ministro israelense Netanyahu tentou convencer os líderes europeus a pressionar o Egito para aceitar refugiados da faixa de Gaza. Segundo publicação, em resposta à pressão ocidental, o Egito ameaçou enviar refugiados de Gaza para países da União Europeia. O grupo de porta-aviões dos Estados Unidos chega ao Oriente Médio para reforçar a postura regional. O grupo de ataque de porta-aviões US-DE de Eisenhower chegou ao Oriente Médio em meio ao conflito na região, que já conta com mais de 10 mil vítimas mortais dos dois lados. O US-DE de Eisenhower chegou ao Oriente Médio como parte do reforço de postura regional, informou no sábado o Comando Central da Marinha dos Estados Unidos. O grupo liderado pelo porta-aviões Dwight D. Eisenhower chegou ao Oriente Médio, à área de responsabilidade do CENTCOM, como parte do reforço da postura regional. O grupo é composto pelo porta-aviões US Dwight D. Eisenhower CVN-69, pelo cruzador de mísseis guiados US Philippine Sea CG-58, pelos destroyer de mísseis guiados US Mason DDG-87, US Gravely DDG-107 do esquadrão de destroyers Desron 22, pela asa aérea do porta-aviões CVW-3 com seus 9 esquadrões e pelo comandante de guerra informacional. O navio é acompanhado, entre outros, pelo cruzador de mísseis guiados US Philippine Sea e pelo destroyer US Mason e US Gravely
que entraram no domingo no Mar Vermelho através do canal de Suez. O porta-aviões Cruz e Gerard Ford estavam realizando nesta semana exercício no leste do Mar Mediterrâneo. De acordo com o contra-almirante Mark Nigas, comandante do grupo de ataque, os navios aproveitaram sua localização para aumentar a segurança regional e operar ao lado de seus aliados e parceiros. Segundo militares, esse envio de forças navais a áreas adicionais proporciona um maior equilíbrio de capacidade marítima. A quinta frota dos Estados Unidos demonstra a rapidez e agilidade do CENTCOM de agir em apoio às prioridades de segurança nacional. A área de operações da quinta frota dos Estados Unidos abrange os Golfo Pérsico de Oman, os Mares Vermelhos e Arábico, e também partes do Oceano Índico, além do Canal de Suez e o Estreito de Bab-al-Mandeb, na costa do Iêmen, 3 pontos críticos no Estreito de Hormuz. A ação acontece em meio ao conflito Israel-Hamas, que já levou a vida de mais de 1.000 israelenses e quase 10.000 palestinos desde que recomeçou em 7 de outubro. O presidente do Irã critica a hipocrisia de países ocidentais fornecerem armas a Israel. Israel está matando uma criança a cada 10 minutos e o envio de armas a Tel Aviv comprova os padrões duplos do Ocidente, declarou o líder iraniano Ebrahim Raisi. O presidente do Irã condenou na noite de sábado, 4/11, o assassinato de inocente na faixa de Gaza por Israel, escreve no domingo a agência iraniana Tasnim. Raisi teve uma conversa telefônica com Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro da Noruega, saudando sua posição sobre a necessidade de pôr fim à guerra em Gaza e ao assassinato de civis no enclave costeiro. Ele também saudou a disposição do Ministério da Justiça norueguês de iniciar uma investigação sobre os crimes de guerra cometidos no conflito em Gaza e disse que o Irã está pronto para cooperar nesse sentido. O alto responsável iraniano culpou Israel e os Estados Unidos, os quais enviaram armas e equipamentos pela morte de 10.000 pessoas. Ebrahim Raisi condenou ainda o silêncio dos Estados Unidos e de vários países europeus, pelo que estimou-se a morte de uma criança a Gaza a cada 10 minutos. Afirmando que o envio de armas a Israel comprova os padrões duplos dos países ocidentais. O presidente iraniano sublinhou ainda a necessidade dos esforços internacionais para acabar com o cerco à faixa de Gaza e fornecer ajuda humanitária aos palestinos. Støre, por sua vez, destacou a importância e eficácia do Irã na região e apreciou os esforços do Irã para conter as tensões na região e explicou que a Noruega sublinha a necessidade de um fim imediato das hostilidades e de entregar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Guerra por procuração do Ocidente na Ucrânia expõe táticas fracassadas da OTAN, diz analista. Kiev tem enviado suas tropas contra as defesas russas, acumulando enormes perdas humanas, ao mesmo tempo que não conseguiu inverter a maré da sua contraofensiva fracassada, apesar das armas da OTAN. Os veículos aéreos não tripulados, Vant, de última geração da Rússia, têm sido responsáveis por atingir equipamento militar ucraniano. O conflito na Ucrânia não só demonstrou de forma convincente que a guerra moderna mudou, como também expôs o completo fracasso das táticas de guerra da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Face a estas novas condições, informou a publicação norte-americana com enfoque militar 1945, os patronos da OTAN de Kiev têm ficado cada vez mais exasperados com a forma como a contraofensiva da Ucrânia não conseguiu produzir resultados, apesar dos milhões de euros em armas continuamente enviados para lá. Tanto os apoiantes ocidentais de Kiev como o presidente da Ucrânia, Zelensky, têm incitado as tropas ucranianas a ataques massivos que se tornaram suicidas, afirmou a publicação. Mas a guerra relâmpago em grande escala que eles imaginaram permaneceu apenas na sua imaginação. Uma das razões para isso é que o avanço da tecnologia de drones transformou a guerra em um processo lento de morte, a chamada morte por 1000 cortes, escreveu o veículo. O autor se refere ao lynch, uma forma de pena capital que resultava em uma morte lenta e prolongada, remontada à dinastia Tang, ano de 618-907 d.C. Era praticamente contra infratores em países asiáticos como a China, Vietnã e Coreia. Acredita-se que a prática tenha sido terminada por volta do início do século XX. A guerra atual é igualmente mais gradual, insiste a matéria. Segundo a publicação, a forma como a doutrina da OTAN foi posta em prática na sua guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia colidiu com as exigências da época. Além disso, o treino das tropas ucranianas pela aliança não conseguiu cobrir a realidade da guerra moderna com drones, afirmou o meio de comunicação se referindo às opiniões de especialistas dos veteranos dos exércitos dos Estados Unidos. Assim,
As ofensivas baseadas na manobra de armas combinadas, tais como tanques e veículos de combate de infantaria, que rompem as linhas de defesa apoiadas por uma série de artilharia e poder aéreo, não funcionaram no caso da Ucrânia, segundo o colunista. As tentativas ucranianas de assalto utilizando grandes unidades blindadas resultaram em pesadas perdas. Tais ataques, nos quais o sucesso depende de um nível superlativo de coordenação, são um feito que os exércitos da OTAN passam anos para aperfeiçoar. No entanto, nas forças armadas da Ucrânia, compostas principalmente por civis recentemente mobilizados, tais ataques tornam-se naquilo que os especialistas chamam de moedor de carne. Além disso, lançar tais tropas contra as linhas de defesa da Rússia, com vastos campos minados, valas antitanque, obstáculos de defesa de concreto. É preciso notar que as forças armadas ucranianas estão ficando sem efetivas. Em 2022, com homens entre 18 e 60 anos proibidos de deixar o país. Os recrutados são frequentemente notificados em vários locais públicos, sendo o uso da força cada vez mais exigido por parte das forças de segurança do pessoal militar, que realiza incursões contra potenciais recrutados. Recentemente tem havido dezenas de protestos em cidades ucranianas, com as pessoas exigindo um limite de 18 meses para o serviço militar obrigatório para os recrutados. As autoridades ucranianas acreditam que dezenas de milhares de escapistas do recrutamento fugiram para a Polônia, República Tcheca, Hungria, Alemanha e outros países europeus para obterem um estatuto de refugiado. Os dias de ataques blindados em massa, que ocupavam muitos quilômetros de terreno de cada vez, como fizemos em 2003 no Iraque, essa coisa desapareceu porque os drones se tornaram muito eficazes agora, disse o antigo sargento do exército dos Estados Unidos, Bradley Crawford, citado pelo The Wall Street Journal. Os drones de última geração da Rússia, como as munições kamikaze Lancet, têm causado estragos nas forças ucranianas na zona de combate da operação militar especial. Os militares da Rússia, com ataque cirúrgico de drones, têm infligido enormes perdas de pessoal e armamento na OTAN, entregue a Kiev. O Ministério da Defesa da Rússia, juntamente com correspondentes militares, tem publicado ativamente imagens de vídeos que mostram como os drones estão sendo utilizados com sucesso para fins de combate, visando as forças armadas ucranianas nas zonas de operações. Os drones kamikaze Lancet da última geração da Rússia também se tornaram recentemente mais mortíferos, depois de serem equipados com sistema de orientação automática, apontaram observadores militares russos. Além disso, tem havido relato de que as forças armadas russas estão discutindo a possibilidade de criar unidades separadas armadas com drones de mini-ataque. Há uma discussão ativa em curso sobre a criação de unidades separadas ou unidades anexas armadas com drones de mini-ataque, o que permitirá padronizar o uso desse tipo de arma, aumentar a sua distribuição nas tropas e melhorar a eficácia de combate, disse uma fonte a Sputnik. Consequentemente, infligir um número suficiente de pequenos cortes pode determinar o resultado da guerra moderna, enfatizou o veículo. As conquistas da Rússia com drones na frente de batalha da operação militar especial permitem a redução de riscos desnecessários para as suas tropas, enquanto conduz ataques cirúrgicos contra o inimigo. Tudo isso junto mostra que as táticas da Rússia têm sido mais bem-sucedidas que a da OTAN.